negócio dos sonhos de hoje é um verdadeiro chamado na vida da Laura Vieira e de sua família. Arquiteta por formação, a empreendedora encontrou na fabricação de kombucha orgânica uma fórmula de colocar em prática todo o conceito e filosofia de uma vida passada pelo seu pai, que é médico e atua numa medicina mais natural. Daí nasceu a Linde. A marca é uma homenagem à sua avó materna, de onde Laura tirou inspiração e do incentivo e apoio de seu pai, concretizou o projeto de sua vida. Meu nome é Laura Vieira, eu tenho 31 anos e eu sou formada em arquitetura e urbanismo, também em cinema, teatro e televisão. Na verdade, parece que o destino foi guiando para a gente estar onde a gente está hoje. Então eu tinha muitos sonhos, fui para São Paulo fazer arquitetura, fazer urbanismo, teatro, cinema, e a vida me colocou em um caminho que eu acabei voltando para Brasília, que é onde eu nasci e fui criada. E onde meus pais moram, minha família mora. Quando eu voltei, eu fiquei meio perdida, sem saber o que fazer, e meu pai me deu a ideia e foi me apresentando alguns caminhos muito interessantes, dentro mais da área de saúde dele. Ele é médico, é acupunturista, formado na UNB em Brasília, e foi o primeiro médico brasileiro a ir para a China fazer acupuntura. Ele começou a me atentar para os produtos de beleza e falou: Laura, a gente já andou muito em alimentação orgânica, mas você já reparou que os produtos cosméticos orgânicos estão começando a surgir, e por um motivo de que os cosméticos padrões tem muito veneno dentro? Eu falei: veneno? Como assim? E aí fui pesquisar e acabei tendo a ideia de fazer uma linha de cosméticos orgânica. Depois eu fui pesquisando, mas nisso a vida fez com que a minha irmã, minha parceira, fosse morar fora nos Estados Unidos. E lá a gente foi num supermercado e viu que refrigerante estava fora de moda. E então tinha kombucha de cima e embaixo nas prateleiras, muitas marcas, muita gente tomando kombucha. O que é kombucha? E aí eu liguei animadíssima pro meu pai falando: pai, aqui todo mundo tá tomando aquela coisa esquisitíssima que você produzia na cozinha de casa. E ele falou: Laura, verdade, mas então vamos começar a fazer de novo. E aí ele entrou na internet, achou um Scooby, que é a cultura que faz a fermentação desse chá, me comprou um livro de receitas e mandou entregar tudo no apartamento da Bárbara, enquanto a gente estava lá. E aí a gente começou a fazer na cozinha de casa dela. E viu ali uma grande oportunidade da gente ter o nosso próprio negócio. Então eu um pouco abandonei os cosméticos, que era um pouquinho mais difícil de ter uma produção própria, e comecei a fazer com meu pai. A gente botou na mala e trouxe para Brasília e começou a fazer na cozinha de casa. E isso começou a dar certo. A gente foi fazendo um ano testes, como se fosse pra gente, e tentando entender como é que a gente poderia comercializar aquilo dentro de todas as regras da Anvisa, de importação, da placa de cultura. A gente começou a vender sem rótulo, sem um nome, e foi aí que eu, já construindo a marca de cosméticos, querendo homenagear a minha avó, que é um grande norte pra gente, é um símbolo muito grande na nossa família, que a gente acredita muito, como a medicina oriental acredita, que a gente tem que olhar para trás para achar as respostas do futuro. Vamos olhar para trás quais são as soluções que os antigos tinham e que a gente perdeu no meio do caminho.
Então a gente decidiu homenagear ela também no chá, na kombucha, porque a kombucha é uma coisa que passou 2020 antes de Cristo, na China, foi o primeiro relato sobre a kombucha. Então, de lá, 220 anos antes de Cristo, até hoje, essa cultura chegou passando de, podemos dizer, de vó para neta, de mãe para filha, e chegou até hoje a gente. É uma placa, é uma cultura que é muito difícil você crescer ela. Então ela chegou mesmo passando de um para o outro, de um para o outro. Então botamos o nome Lindy, fizemos toda a arte gráfica, a gente fez os rótulos, criou a marca. Quando estava tudo muito bonito, a gente foi fazer uma cartilha para explicar para as pessoas toda a história, da onde surgiu, porque a história da kombucha é uma história muito bonita, se você for ver como que ela chegou na gente. É uma bebida de muita saúde que chegou na Europa através das guerras, porque os soldados eles levavam nos cantis. Então, chegou na Itália, nos anos 50 foi uma febre na Itália. O primeiro cientista que estudou a placa e batizou a placa, batizou de Lindau, porque ele se chamava Gustav Lindau. Então, Lindau, Lindaura, Lindy. Foi uma grata surpresa pra gente e nos fez entender que tá tudo no nosso destino e que a gente estava no caminho certo. Não surgiu em um dia, não foi um dia que eu acordei e falei quero empreender e vou fazer alguma coisa. Parece que tudo foi acontecendo no seu tempo certo, esse meu retorno para Brasília, essa ida da minha irmã para os Estados Unidos, até mesmo a passagem da minha avó. Foi uma coisa muito importante para a gente, foi um momento muito importante e decisivo da gente querer tirar o melhor de tudo que Deus manda pra gente. Quando a gente começou o nosso negócio, a gente sabia que precisava arrecadar um dinheiro para começar, que não seria aquele que a planilha falava que era o ideal, mas que precisava de uma quantia. Então meu pai ele deu uma máquina pra gente, que foi a mais importante, porque a gente rotulava tudo à mão, a gente escrevia os rótulos à mão e era a parte mais trabalhosa. O resto a gente foi também pegando e acumulando com esses serviços que a gente pôde fazer dentro da clínica do meu pai. Então, a gente tinha serviços de massagem e cosméticos orgânicos. Então, compravam os cosméticos, ganhavam um dinheirinho, fazia as massagens, ganhavam um dinheirinho e tudo isso a gente ia reinvestindo. Nunca contamos muito com um investimento muito grande pegado em banco. Eu sou arquiteta por formação e Bárbara fez marketing. Meu irmão, que também faz parte da empresa, ele é das finanças. Mas quando a gente começou a fazer a kombucha e tinha essa marca para a gente agora trabalhar em cima dela, fizemos algumas pesquisas de mercado mais para entender o nosso posicionamento de marketing, mas tudo foi acontecendo muito de forma natural. Quando eu sentei e fiz um plano de negócios e botei os números em planilhas, eu não sendo da área de finanças e ninguém tendo muito esse forte lá em casa, isso um pouco assusta. Então, para a gente fazer um negócio redondo, como manda o figurino, como está escrito ali nos PDFs de empreendedorismo, é um pouco difícil. Eu acredito que o empreendedorismo é quando você tem coragem de empreender, porque você nunca vai ter um fluxo de caixa perfeito para abrir aquele negócio e sobreviver por um ano. É mês a mês, é matando um leão a cada dia, porque senão essa história não sai do papel, fica só em planilhas, em papéis. Então, quando a gente observou que isso ia acontecer, que a gente ia ficar ali debruçado em cima de planilhas e em cima de pesquisas por muito tempo, arregaçamos a manga, tivemos coragem e fizemos o que tinha que ser feito.
O processo de implementação da marca foi muito orgânico também, porque começamos a vender dentro da clínica do meu pai. Na época não tinha mapa, era um produto isento de registro, então começamos a vender em uma geladeira, botamos uma geladeira. Meu pai já tinha um fluxo de pessoa muito grande dentro da clínica. Na nossa loja, a gente também botou alguns cosméticos orgânicos. Então foi um pouco boca a boca, foi bem orgânico esse nascimento da Lindy, o nascimento do comercial. Quando saiu o mapa, a gente teve mais segurança para começar a abrir pontos. Também crescemos a nossa produção, porque nosso medo também era crescer rápido demais e não conseguir entregar as encomendas. E isso foi uma coisa muito boa. É o melhor dos problemas, é ter pedidos e não ter produto. Mas é um problema. Então viemos para a nossa fábrica hoje, né, aqui. E aqui a gente tem uma estrutura que a gente consegue produzir com segurança e escalar essa quantidade. Então foi bem orgânico, a Bárbara fica bastante no comercial, ela é maravilhosa nessa parte, vende tudo e começamos a abrir pontos de uma forma também muito orgânica e com segurança, dando um passo de cada vez. Hoje estamos com uma equipe de 3 na indústria e no nosso comercial somos 4. O nosso critério para contratação é pessoas que vistam a camisa, vistam a ideia Lindy. Tem várias origens, várias histórias e várias lendas de como surgiu a kombucha. E uma delas é de que um médico lá na China foi encomendado pelo imperador que ele fizesse um elixir da vida. E aí esse médico estava lá na cozinha dele fazendo um chá, tentando preparar um chá, e parou uma mosca em cima do chá. Quando ele voltou, tinha crescido uma gelatina em cima desse chá. E aí ele falou, deixa eu ver se vai dar para eu salvar esse chá aqui. Foi, tirou a gelatina e tomou o chá e estava delicioso. Essa gelatina é o primeiro Scooby que originou o Scooby, né? Foi a origem do Scooby. E esse médico se chamava Kombu e viu que esse chá estava maravilhoso e foi oferecer ao imperador e tentou replicar esse chá. Então é Kombu chá. Chá na China, chá, e Kombu vem do médico que era o médico do imperador, que ele confiava sua saúde nele, então Dr. Kombu. E a gente teve a honra e a sorte de ter um Dr. Kombu, que é nosso Chico Agulha, nosso pai, que ensinou pra gente, foi lá na cozinha dele, junto com a gente, e desenvolveu toda essa receita Lindy. Kombucha é um chá gaseificado naturalmente, saborizado com frutas orgânicas. Na Lindy nós temos 5 sabores: tangerina, uva, hibisco e gengibre, cenoura e canela e limão com gengibre. O processo da kombucha é muito simples, na verdade. É demorado, mas é simples. Quem faz a grande magia é o Scooby. O Scooby é uma placa de bactérias e leveduras. Ele que fermenta o chá. A gente coloca o chá com bastante açúcar, coloca essa placa, que é o Scooby, e ele vai transformar esse chá. As leveduras comem todo o açúcar, transformam em ácidos saudáveis, e aí a bactéria vai ali e termina o trabalho transformando aquilo em gás.
Então, no final, a gente fica com uma bebida gaseificada naturalmente, com 0 açúcar, porque o açúcar foi praticamente todo embora, e a gente saboriza com essas frutas orgânicas. E sem aditivos químicos. Como o processo dela é fermentado, é uma fermentação, isso dá uma segurança muito grande para o alimento. Ele não é pasteurizado, mas ele consegue ter um shelf life, uma vida útil, uma validade de 4 meses. Os grandes carros-chefes são limão e gengibre e hibisco e gengibre. Não à toa são 2 sabores que várias marcas de kombucha apostam. Eu não sei muito bem o porquê, mas é o que tem mais saída. Eu acredito que o hibisco é muito procurado porque ele já tem uma função diurética muito grande, uma função de detox muito grande também. Então o hibisco é muito procurado, é muito gostoso, tem uma cor linda, rosa. E o limão também, ele é mais azedinho, e tem o gengibre, os 2 têm o gengibre, que é muito gostoso, nosso gengibre é orgânico. Nós demoramos 1 ano em família desenvolvendo isso na cozinha de casa, com o nosso Dr. Kombu, nosso pai que guiou ali toda a receita. Então fomos testando vários chás, testamos muitas frutas, perdemos muitos litros. Perdemos não, porque no final a gente tomava mesmo assim e era gostoso, mas foi 1 ano de desenvolvimento. Desse primeiro ano, começamos a vender ali no 7º mês que a gente estava testando a receita, e a gente chegou numa receita ideal. Mas com o feedback dos clientes, dos primeiros clientes, a gente foi aprimorando isso. Então um pouco mais de gás, um pouco menos de gás, um pouco menos doce, um pouco mais doce, mas sempre dentro de casa, ali fazendo nos finais de semana, ou quando meu pai chegava da clínica à noite, já trazia um feedback de um cliente. O processo da kombucha, como eu disse, é muito simples, mas ele é muito demorado. A primeira fermentação leva 7 dias dentro do pote de vidro. Até hoje a gente faz dentro desses potes de vidro para ter um controle melhor, lote a lote, pote a pote. Tínhamos 6 potes em casa, hoje estamos com 100 potes e isso dá em torno de 1.200 latas por semana. Nossas parcerias grandes são os pontos de venda. Hoje nós somos 2 empresas, na verdade, tem a Aura Indústria e a Aura Distribuição. A grande chave é mesmo a distribuição, porque a gente precisa estar na cidade, em lugares fáceis para as pessoas consumirem. A gente quis pegar um outro caminho e colocar em hamburguerias, restaurante, supermercado grandes, para fazer mesmo parte dessa rotina das pessoas que estão ali vivendo num ritmo mais frenético da cidade e não tem tempo de fermentar sua própria kombucha em casa, na cozinha. E hoje o nosso grande diferencial é nossa lata. A lata, ela é a embalagem mais sustentável que existe hoje. O vidro, a gente começou na garrafa de vidro. O vidro é em torno de 47% reciclado no Brasil. A lata é 98% reciclado no Brasil. Ela mantém todas as propriedades ali intactas do nosso líquido. Então, além de ser uma embalagem muito segura, ela é uma embalagem mais sustentável que tem. Ajuda toda a cadeia mais desenvolvida da reciclagem no Brasil é o alumínio. É o que mais ajuda os catadores de lixo. Hoje a lata é uma embalagem premium, porque a gente acredita muito na sustentabilidade. Então a embalagem mais sustentável para a gente, comprovadamente, é a lata. O mercado de hoje que a gente atua é o mercado da saúde, alimentos saudáveis. Então, principalmente no mundo da kombucha, está em plena ascensão. Nos Estados Unidos, o mercado da kombucha já é gigantesco, na casa de milhões de dólares por ano.
E aqui existe muita oportunidade, muito espaço ainda para marcas surgirem, pessoas que queiram empreender nessa área. Eu convido a empreender nessa área, a ser parceiros assim da gente e a fomentar esse mercado de bebidas saudáveis. Nossos clientes são clientes que estão buscando saúde. Acredito que seja o grande foco e o objetivo principal de quem está tomando uma kombucha, não por um meio de querer que aquilo te traga alguma cura, alguma coisa assim, mas é um artifício que você coloca fácil no seu cotidiano e que só de você estar tomando aquilo todo dia, uma lata, 2 latas, quando você sentir vontade, porque tem muito esses mitos de quantas latas eu posso tomar no dia. Isso não existe. Você pode tomar quanto você tiver vontade. Então, são pessoas que estão entendendo que a gente precisa escutar nosso corpo e cuidar do nosso corpo diariamente. As crianças também são um grande público. Estamos fazendo parcerias agora com escolas para isso começar a fazer parte da vida delas de uma maneira mais orgânica também. O financeiro hoje está comigo. Eu faço a contabilidade, eu sou o financeiro. Não é a minha área de formação, mas durante esses 4, 5 anos de empresa, eu aprendi bastante e aprendo a cada dia fazendo. Temos um contador que é muito importante pra gente. Existe o Instagram, claro, e é muito importante o Instagram. Hoje quem não está no Instagram, acredito que não exista. É muito difícil uma marca não ter um Instagram, mas também é muito trabalhoso você manter aquela rede social ativa, ainda mais hoje em dia com tantas métricas e você tendo que ali estar botando conteúdo toda hora. Sou muito feliz por poder falar que a Lindy ela cresce muito de boca a boca. E isso é muito bom, porque quem experimenta passa para frente essa notícia, mas a gente tem uma preocupação muito grande com o visual. Eu acho que um pouco pela minha formação de arquitetura e pela formação da Bárbara do marketing, a gente investe muito para ser um produto bonito e moderno e com a cara de hoje. Desde o início, todos os nossos insumos são orgânicos. E desde julho do ano passado, quando a gente lançou a lata, nós conseguimos o selo orgânico, que é um diferencial muito grande nosso também. Então, além da embalagem ser a embalagem mais sustentável hoje no Brasil, tendo a reciclagem aí de 99%, nós temos o selo orgânico que certifica que todos os insumos dentro da lata são realmente orgânicos, respeitam a cadeia produtiva. Então foi uma grande conquista para a gente. Nosso grande sonho é que a Lindy seja uma bebida acessível a todos. Então que isso chegue na prateleira com um valor baixo que as pessoas possam tomar de muito, assim, sabe? Substituir mesmo, até mesmo os sucos industrializados, não somente o refrigerante industrializado. Para isso acontecer, a gente tem que fazer alguns ajustes de escala, porque o processo é demorado, o processo de fermentação é muito respeitado por nós, então esse processo é orgânico. Nosso sonho é esse e estamos trabalhando para fazer com que isso seja possível. Eu acredito que o mais importante para uma mulher é a independência financeira. E as mulheres vêm passando por esse processo de
de se empoderar. Se empoderar, se empoderar, se empoderar. Mas como você se empodera em um mundo tão masculino, patriarcado, tendo dinheiro? Eu acredito que as pessoas têm um pouco de receio de falar em dinheiro, e principalmente as mulheres. A gente está começando a virar essa chave e eu acredito que isso é muito interessante. Tem um grupo de meninas empresárias, amigas minhas, que resolveram realmente sair da zona de conforto e ir atrás da liberdade financeira. A gente não precisa estar mais numa estrutura que veio se repetindo há séculos, da mulher casar, ter filhos, ficar em casa e o marido ser o provedor. Isso é uma coisa que eu acho que tem que deixar lá atrás mesmo. E graças a Deus estamos acordando para ver que podemos sim ter filhos, ser casada, mas mudar um pouco o mundo. Acredito que a gente tem que ter coragem. Não existe curso, não existe consultor, não existe coach que vai te dar o que você precisa. É a coragem de todos os dias você acordar e fazer alguma coisa para aquele seu sonho sair do papel. Uma vez que ele saiu do papel, você tem que fazer uma coisa todos os dias para aquele sonho continuar de pé. E isso não é fácil. Aquela velha história dos 3 leões por dia é verdade. E o conselho que eu dou é encarar esses leões com a maior felicidade possível que você possa encontrar. Meu pai, ele sempre ensinou a gente a ter momentos difíceis, a gente parar, respirar e falar uma palavra muito simples: alegria. Então, fazer tudo com muita alegria, mesmo que você esteja descabelada dentro de um problema gigantesco, você vai encontrar coragem se você tiver alegria.